A gente segue nesse assunto porque hoje integrantes da oposição acusaram o governo de tentar obstruir as investigações da CPMI do 8 de janeiro. Nas redes sociais, o senador Flávio Bolsonaro chamou o caso de queima de arquivo. O senador Eduardo Girão entrou com um requerimento para ter acesso ao contrato do Ministério da Justiça com a empresa que faz a gestão do circuito de câmeras da pasta. Pelas redes sociais, Girão afirmou que, abre aspas, a cada dia vai ficando evidente a verdade. A omissão do governo federal em relação aos atos de 8 de janeiro que poderiam ter sido plenamente evitados, fecha aspas. O deputado federal Maurício Marcon afirmou que os representantes da oposição na CPMI do 8 de janeiro avaliam a possibilidade de encaminhar ao Procurador-Geral da República um pedido de prisão de Flávio Dino em razão das suspeitas de ocultação e destruição de provas de suposta omissão do ministro Cris. Quero te ouvir. Vale reforçar que a gente já comentou que o ministro Flávio Dino, quando foi requisitado em relação às imagens, alegou que ele não poderia ceder as imagens porque elas estavam sob investigação. Mas, se não havia imagem, o que estava sob investigação, né, Cris? Então, é um monte de pontos sem nó, né? E eles voltam atrás e vão para frente, depois dão 2 passos para trás, se desmentem. Eu queria destacar também uma outra questão aqui que passou meio batido agora há pouco. Nessa última exibição que você fez aí de fala do Flávio Dino, ele cita: eu não poderia deixar o Ministério e nem a Celina Leão deixar, a vice-governadora do Distrito Federal, né, deixar o governo. Ele estava, então, com a vice-governadora. Sabe por que eu levanto esse questionamento, Paula? Porque no dia seguinte a vice-governadora virou governadora. No dia seguinte houve um pedido de intervenção federal no Distrito Federal por ordem de Lula, do governo Lula. Então é tudo muito estranho, né? É tudo muito esquisito que isso tenha acontecido com ela ali junto de Flávio Dino, vendo tudo de camarote. Precisa ser investigado. Ela estava realmente lá? Ela foi beneficiada pelo que aconteceu ou pelo policiamento que deixou de acontecer, pelo vitimismo que o governo federal passou a adotar a partir daquele momento? Vamos lembrar que as manifestações aconteciam fazia 2 meses já e eram em repúdio à forma como aconteceram as eleições, sem nenhuma transparência, com censura, com pedidos de análise de direito de resposta por parte da campanha de Bolsonaro ignorados, Lula ultra favorecido pelo TSE, a história do radiolão que não foi esclarecida. Então, a população estava na rua legitimamente manifestando insatisfação. E o governo Lula tinha todo o interesse de acabar com as manifestações pelo país inteiro. Como isso seria possível? Com uma invasão dos prédios dos 3 poderes, talvez? Se fazendo de vítima, dizendo que a democracia foi atacada, talvez? No dia seguinte, tinha 2.000 pessoas presas, inocentes presos, em local longe do local dos fatos, aí, do vandalismo. Os black blocs até hoje não foram descobertos, não foram denunciados, mas tinha um monte. Tem vídeos e mais vídeos. O Flávio Dino não precisa colocar o Capelli para procurar. Tem muitos vídeos até hoje aí publicados na internet, rodaram as redes sociais, de gente com bandeira do PT e da CUT quebrando vidraça lá no Congresso Nacional. E o pessoal de verde e amarelo gritando: não quebra. Flagrantes perpétuos. Isso não vai ser analisado, não vai ser visto pela CPMI ou pelos investigadores, por esses que estavam com as imagens de Flávio Dino? Então, a pergunta que fica mesmo é: por que Flávio Dino não está preso? Assim como a gente tem perguntado por que G. Dias continua solto. Anderson Torres ficou 4 meses preso, nem estava no Brasil em 8 de janeiro, e ficou 4 meses preso a título de pode apagar provas, pode coagir testemunhas. E esses dois, General G. Dias e Flávio Dino, estão fazendo o quê? As provas a gente fica sabendo agora que já foram apagadas. Falta agora coagir testemunhas? É só isso que estão esperando? Por que os dois não estão presos? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Quero jogar para o Silvio, mas antes vou agradecer mais de 53.000 pessoas aqui nos acompanhando ao vivo no canal da Revista Oeste. Obrigada aí pela sua companhia. Aproveite para compartilhar esse link nos seus grupos sociais, porque essa cobertura do 8 de janeiro você só encontra aqui. Silvio Navarro, esse requerimento do senador Girão não é de hoje, né? Pedindo o contrato das câmeras de segurança do Ministério da Justiça, é de alguns dias atrás, mas hoje faz mais sentido do que nunca saber qual foi o acordo, né, entre o Ministério e essa empresa de segurança. Quais foram os termos?
Com certeza, Paula. Eu ainda acho que é tudo uma balela, porque Brasília ficou em suspenso a partir daquele momento, a partir do dia 8 de janeiro, principalmente os órgãos públicos, todos, por causa de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Agora, eu queria chamar a atenção para dois pontos. Primeiro, ocultação de documentos, destruição de provas. Isso corresponde aos artigos 282 e 312 do Código de Processo Penal para prisão preventiva, algo que está sendo aplicado contra os auxiliares do ex-presidente Jair Bolsonaro praticamente todos os meses. Temos vários casos. Vamos ver se será aplicado em relação ao senhor Flávio Dino. Segundo, aqui por sintonia, a Cris, antes da Cris falar sobre a vice-governadora Celina Leão, que foi citada pelo Flávio Dino nesta coletiva, eu não tinha visto esse trecho da coletiva. Eu enviei para a nossa produção um trecho de uma entrevista dela no dia 9, publicado no dia 9, portanto, logo depois do dia 8 de janeiro. Mas, Paula, por gentileza, se a gente puder exibir esse trecho da fala do Flávio Dino, isso é muito importante, está passando de forma desapercebida pela imprensa e é importante a gente remarcar esse ponto. Vamos acompanhar, por favor. E outros dizem assim, a Força Nacional tinha que ter saído da frente do Ministério da Justiça. Ora! O que aconteceria 5 minutos depois? O Ministério da Justiça ia ser invadido. E eu teria que sair daqui. E a vice-governadora do Distrito Federal teria que sair daqui. Então, tudo que nós fizemos foi para assumir o comando. E naquele momento, assumir o comando era fazer a intervenção federal. Primeiro, mentira, porque ela não assumiu o comando nem em seguida, né? Ela era a vice-governadora, mas foi nomeado um interventor, que por sinal é este mesmo senhor Ricardo Capelli, que ele diz que agora vai procurar imagens do celular de não sei quem e por aí vai. Mas olha e vejam o que disse a senhora Celina Leão ao jornal Folha de São Paulo. Vou ler aqui, talvez tenhamos como colocar o print na tela, tá? A pergunta do repórter é: a senhora acha que responsabilidades pelos atos, as responsabilidades acabaram recaindo sobre o governo do GDF em relação ao governo do Distrito Federal? E ela responde: com certeza, todo o ônus veio para nós. Mas você tem falhas no GSI do Palácio, você tem falhas em vários locais, falhas na própria inteligência de outros poderes, entendeu? Então não aconteceu só conosco, aconteceu de forma generalizada. Mas quem foi mais penalizado com certeza foi o governo do DF. Mas as falhas foram várias. O Palácio do Planalto dispensou todo mundo. As portas foram abertas. Isso não é responsabilidade da polícia militar. Mesmo com todo o vandalismo e a quebradeira que aconteceu, foi a polícia militar que restituiu os poderes. Eu fiquei com 51 homens feridos. Não foi o exército que restituiu, foi a polícia militar do DF com toda a dificuldade, com todo o apagão que aconteceu na segurança pública. Essa tentativa de quebrar patrimônio não vai quebrar as instituições, elas estão de pé. Ora bolas, se ela estava ao lado dele e no dia seguinte, ou talvez no mesmo dia, a reportagem, a entrevista foi publicada no dia seguinte, ela já apontava a omissão das autoridades do governo federal, do GSI, ela estava ao lado do senhor Flávio Dino, ou seja, ela compartilhou de todas, ou pelo menos boa parte, das decisões que foram tomadas no Ministério da Justiça. O que mais falta para implicar o senhor Flávio Dino no dia 8 de janeiro? O que mais está faltando? As imagens que ele mandou apagar, que ele não quer divulgar, que sumiram? Ana? Pois é, e aí agora a gente deixa a pergunta para o Flávio Dino responder, né? Se a Celina Leão, se a vice-governadora, estava no prédio com ele. A pergunta está feita, senhor ministro da Justiça. A vice-governadora estava no prédio do Ministério da Justiça com o senhor no dia 8 de janeiro? E o que ela estava fazendo lá? Um outro nome, deixa eu só mandar um print aqui para a nossa produção, porque... um outro nome que ele disse aí agora, que é o do Ricardo Capelli, né? Tem uma
a reportagem do dia 22 de abril do site Metrópolis, quando o Ricardo Capelli diz o seguinte: vídeos na íntegra do Planalto foram entregues ao STF. Vídeos na íntegra do Planalto foram entregues ao STF, diz Ricardo Capelli, que foi o interventor aí designado pelo ministro da Justiça para tomar conta da situação. Se os vídeos foram entregues ao STF, o STF não tem que se pronunciar também? Senhor Alexandre de Moraes, os vídeos foram entregues na íntegra para o senhor ou para o STF, como afirma o senhor Ricardo Capelli no dia 22 de abril? Ou os vídeos foram apagados, ou só alguns vídeos foram entregues? Eu acho que o STF precisa se manifestar em algum momento. E aqui, Paula, como nós somos um disco arranhado, porque a imprensa carcomida e de joelhos para este sistema corrupto não tem memória mais, eu vou pedir para a nossa produção rodar mais uma vez o espetacular vídeo do deputado Felipe Barros, que coloca o dedo na ferida na CPMI em relação às câmeras em torno do Ministério da Justiça. Vossa Excelência disse que nós temos que ter certeza se haviam outras câmeras no entorno do Ministério da Justiça. Eu gostaria de pedir para que disponibilizasse o vídeo, porque eu solicitei à minha equipe que andasse no entorno do Ministério da Justiça e fotografasse todas as câmeras que eles encontraram. Essa foi a única câmera que foi enviada pelo Ministério da Justiça. Essas outras câmeras não são do Ministério da Justiça, mas também poderiam contribuir com essa CPMI, são do Ministério da Infraestrutura. Essas já são do Ministério da Justiça. Mais uma do Ministério da Justiça que não foi disponibilizada para essa CPMI. Mais uma outra câmera do Ministério da Justiça, que não foi disponibilizada. Outra câmera do Ministério da Justiça que não nos foi enviada. Mais uma câmera do Ministério da Justiça que não nos foi enviada. Mais outra! Mais outra câmera do Ministério da Justiça que não nos chegou. Mais uma câmera, meu Deus do céu, do Ministério da Justiça que não chegou até essa CPMI. Outra câmera que não chegou até a gente. Mais uma câmera do Ministério da Justiça que Flávio Dino está escondendo dessa CPMI. Mais uma câmera que não nos chegou. Outra câmera do Ministério da Justiça que não chegou a imagem até a gente. Mais uma câmera do Ministério da Justiça. Mais uma câmera do Ministério da Justiça. Outra câmera que não nos chegou. Essa outra não é do Ministério da Justiça, essa última. Essa outra também. Agora, ao todo, nós temos mais de 10 câmeras que a minha equipe foi tirar foto na sexta-feira, senhor presidente. Então, o dia da infâmia, segundo a ministra do STF, a Rosa Weber, o Pearl Harbor, a brasileira, as imagens foram apagadas, é isso? E continuamos com presos políticos que não vão ter acesso a essas imagens, imagens que podem inocentá-los. Dona Rosa Weber, sabe qual é o dia da infâmia? 30 de agosto de 2023. Agora, 18 horas 38 minutos, 58 mil pessoas nos acompanhando ao vivo no canal da Revista Oeste. Muito obrigada pela sua audiência. E essa audiência incrível, né, Augusto, altíssima, que nós estamos verificando hoje, é porque os veículos de comunicação praticamente não estão abordando esse assunto. Como nós aqui estamos falando aqui, exaustão, essa coletiva de imprensa do Flávio Dino, eu não vi em veículo nenhum falando e comentando trecho por trecho que exatamente a gente só está aqui tentando entender o que aconteceu no 8 de janeiro e tenho certeza que você daí do outro lado também está tentando entender e montar esse quebra-cabeça. Então quero fazer um apelo para você que está aí nos acompanhando. Nós aqui nessa plataforma fomos desmonetizados. O que isso significa? A gente não recebe um tostão para estar aqui produzindo esse conteúdo todos os dias com uma equipe gigantesca de jornalismo para levar a você a informação de qualidade, transparente, com liberdade. Então, para isso, eu peço o seu apoio, a sua assinatura digital para permanecer aqui com o nosso jornalismo independente. É só entrar no site revistaoeste.com/assine ou então apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na tela. Lembrando que a gente não aceita um tostão de partido político, aqui não tem dinheiro de empresa pública, não tem publicidade estatal, não tem monetização aqui da plataforma. Então a gente realmente precisa da sua assinatura para continuar firmes aqui